Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e Artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa nuvenzinha aqui. Para fazer essa nuvenzinha, a quantidade de material utilizada é bem pequena, então você pode utilizar sobras de outras linhas. Ela serve, nesse caso aqui eu fiz um kit de almofadinhas, então tem os outros vídeos também no canal de uma estrelinha e de uma lua. Dá para você modificar as cores também. É uma peça relativamente fácil de fazer, então a gente começa aqui pela base, a gente vai tecendo e a gente fecha aqui em cima. Você pode aumentar a quantidade de pontos também, fazê-la maior. Nesse caso aqui, ela ficou com uma média de 24 centímetros. Se você quiser também um tamanho maior, você pode fazer com amigurumi duplo ou fazer com fio um pouco maior. Eu recomendo o barroco, talvez o barroco 6, porque ele é um fio também bem macio, então essa almofadinha vai ficar numa textura bem bacana. Então, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Para fazer a nossa nuvem, nós vamos começar com fio branco e fazer um anel mágico. Então, nós vamos dobrar o fio, vou segurar ele aqui dobrado, vou inserir a agulha, puxou, prendeu. E agora nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Vou marcar o último ponto. Vamos puxar aqui o anel mágico para poder fechar o centro. E agora nós vamos fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. E no final, nós teremos 12 pontos. Então, em cada ponto de base aqui, ó, nós faremos 2 pontos baixos. Final da carreira, último aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vou puxar aqui para fechar ainda mais o centro aqui no nosso anel mágico. E agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final desta volta, nós teremos 18 pontos baixos. Então, é só seguir um ponto baixo e um aumento. Carreira finalizada. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz um, então, segundo ponto baixo e agora um aumento. E vou seguir esse mesmo padrão por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer para a próxima carreira, também é uma carreira de aumentos. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. No final desta carreira, nós teremos 30 pontos baixos. Carreira finalizada. Na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Então, nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E seguir esse mesmo padrão por toda a volta. No final desta carreira, nós teremos 36 pontos baixos. Pronto, fizemos aqui o final, os 2 últimos pontos dessa carreira, com 4 pontos baixos entre os aumentos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 voltas, sem aumento e sem diminuição, com 36 pontos baixos em cada volta. Então, é só fazer pontos sobre pontos por 4 carreiras ou 4 voltas, é a mesma coisa.
Carreiras finalizadas. Então, fizemos 4 carreiras com 36 pontos baixos em cada carreira. Agora, na próxima, nós vamos fazer uma carreira de diminuição para começar a fazer a voltinha da nuvem, né? Essa primeira voltinha aqui da nossa nuvem. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e 3 diminuições seguidas. Ó, primeira diminuição, segunda diminuição. Para fazer a diminuição, eu pego só as alcinhas da frente, ó. Então, eu pego primeiro, deixa eu voltar. Eu pego primeiro a alcinha, só a primeira alcinha do primeiro ponto. Pego a primeira alcinha do segundo ponto, laço a linha, puxo, fiquei com 2 alcinhas na agulha. Agora eu só fecho o ponto. Então, eu fiz aqui uma sequência de 3 diminuições. E agora, nós vamos fazer 26 pontos baixos até finalizar a carreira. Então, é ponto sobre ponto até chegar ali na nossa marcação. Final da carreira. Eu falei que eram 26, mas na verdade aqui são 29 pontos baixos até finalizar essa carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, ó, então um ponto baixo nesse primeiro ponto, e agora uma sequência de 3 diminuições. Então, primeira diminuição. Lembra de puxar bem o ponto para que ele fique bem fechadinho, ó. Segunda diminuição e terceira diminuição. Agora sim, são 26 pontos baixos, e aqui a gente fez a primeira curvinha, ó, da nossa nuvem, né? Então, ela já fez aquela primeira ondinha. Então, 26 pontos baixos. No final dessa carreira, nós teremos 30 pontos baixos. Finalizada, então, fizemos essas 2 carreiras aqui com diminuições. Agora, nesta carreira, nós vamos fazer aumentos. Então, nós vamos começar aqui com aumentos. Nós vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, primeiro aumento, aqui, segundo aumento, e no próximo ponto, o terceiro aumento. Então, no início dessa carreira, fizemos 3 aumentos seguidos. E agora, a gente finaliza essa carreira com 27 pontos baixos. No final dessa carreira, nós teremos 33 pontos baixos. Então, agora é só fazer ponto sobre ponto até o final da carreira. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E agora, uma sequência de 3 aumentos. Então, primeiro aumento, segundo aumento e, por último, terceiro aumento. E finalizar a volta com 27 pontos baixos. No final desta carreira, nós teremos um total de 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Na próxima carreira, é também mais uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E uma sequência de 3 aumentos. Primeiro aumento. Segundo aumento. Fizemos aqui uma sequência de 3 aumentos. E agora, nós vamos fazer 29 pontos baixos até o final da carreira. Carreira finalizada. Na próxima carreira também é uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma sequência de 3 aumentos. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento.
E agora, para finalizar a carreira, ponto sobre ponto. 30 pontos baixos. No final desta carreira, nós teremos 42 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 voltas com ponto sobre ponto, 42 pontos baixos. Então, são 4 carreiras com 42 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer as minhas 4 voltas e retorno aqui com vocês. Carreiras finalizadas. Então, nós fizemos aqui uma sequência de 4 voltas com 42 pontos baixos em cada volta. Então, nós temos aqui, ó. Essa aqui é a primeira, 2, 3, 4 voltas. Vamos tirar esse marcador aqui, que nós não vamos precisar mais dele por enquanto. E na próxima volta, nós vamos fazer diminuições. Então, aqui são 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E uma sequência de 3 diminuições. Então, aqui, primeira diminuição, segunda diminuição, terceira diminuição. E agora, a gente finaliza a carreira com pontos baixos. Então, são 30 pontos baixos até finalizar a carreira. E no final, teremos um total de 39 pontos baixos nessa volta. Carreira finalizada. Agora, a próxima é mais uma carreira de diminuições. Então, são 5 pontos baixos e 3 diminuições seguidas. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 3 diminuições seguidas. Primeira diminuição, segunda diminuição e aqui, por último, terceira diminuição. E agora, a gente vai fazer 28 pontos baixos até finalizar a carreira. No final desta carreira, nós teremos 36 pontos baixos. Fizemos 2 carreiras de diminuições. Agora, nós vamos fazer uma carreira, algumas, né, carreiras de aumento. Então, agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma sequência. Deixa eu refazer esse aqui que ele ficou um pouquinho frouxo, aqui a alcinha. Esse é o 5º ponto baixo. E agora nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos. Então, aqui, um aumento, o primeiro aumento, o segundo aumento e, por último, o terceiro aumento. Agora, nós vamos fazer pontos baixos até finalizar a carreira. São 28 pontos baixos. No final da carreira, nós teremos 39 pontos baixos. Então, é só seguir ponto sobre ponto até o final da nossa carreira. Carreira finalizada. Agora, na próxima carreira, também é uma carreira de aumento. Nós vamos começar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fizemos 6 pontos baixos e agora uma sequência de 3 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento e agora ponto sobre ponto até finalizar a carreira. Serão 30 pontos baixos. No final dessa carreira, nós teremos 42 pontos baixos. Carreira finalizada. E a próxima carreira também é uma carreira de aumentos. E nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E agora uma sequência de 3 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento,
e terceiro aumento. E agora segue com pontos baixos até o final da carreira. Ao todo são 31 pontos baixos. No final desta carreira, nós teremos 45 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, agora nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. São 10 pontos baixos. Então, eu fiz 2, 3, 4, 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento. E agora, a gente finaliza com 32 pontos baixos. Então, são pontos baixos até o final da carreira. E no final desta carreira, nós teremos um total de 48 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, nós vamos fazer aqui 12 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos. Então, primeiro aumento, segundo aumento e terceiro aumento. E agora pontos baixos até terminar a nossa carreira. Carreira finalizada, então aqui ao todo nós temos 53 pontos baixos. Agora nós vamos fazer uma sequência de 10 voltas de ponto sobre ponto com 53 pontos baixos. Então eu vou fazer essas 10 voltas de ponto sobre ponto e assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Nossas 10 carreiras foram finalizadas, então fizemos 10 carreiras de ponto sobre ponto. E agora a gente vai começar a fazer as nossas carreiras de diminuições. Nossa primeira diminuição vai ser com 13 pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui 13 pontos baixos. Então, eu já fiz 1, 2, 13 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 diminuições. Primeira diminuição, segunda diminuição e aqui terceira diminuição. E agora pontos baixos até completar toda a volta. Vamos tirar essa última marcação aqui, que nós não vamos precisar dela agora. E aqui finalizei a carreira. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. São 11 pontos baixos e uma diminuição. E uma não, né? Uma sequência de 3 diminuições. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, a gente faz uma sequência de 3 diminuições. Primeira diminuição, segunda diminuição e aqui terceira diminuição. E agora a gente vai fazer pontos baixos até finalizar a carreira. Ao todo aqui são 31 pontos baixos e no final desta carreira nós teremos 45 pontos baixos. Carreira finalizada. Na próxima carreira também faremos diminuições. São 10 pontos baixos e uma sequência de 3 diminuições. 1, 2, 3, 10 pontos baixos. Agora, uma sequência de 3 diminuições. Primeira diminuição, segunda diminuição e agora terceira diminuição. E a gente faz ponto sobre ponto até o final desta carreira. Ao todo, são 29 pontos baixos até finalizar a carreira, completando um total de 42 pontos baixos nesta carreira.
Finalizamos aqui a nossa carreira. E agora a gente dá uma pausa para colocar os olhos. Os olhinhos, eles vão ficar o primeiro entre as carreiras 22 e 23. Então, vamos contar aqui, a gente começa contando da onde a gente começou a fazer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Então, entre as carreiras 22 e 23, vai o primeiro olhinho. O segundo olhinho são entre as carreiras 35 e 36, que são essas duas aqui, tá? Então, eu já tinha colocado a marcação aqui dos alfinetes. E agora nós vamos colocar os olhinhos. Esses olhinhos aqui são olhinhos número 10. Eu vou utilizar o marrom, mas você pode utilizar o preto ou o que você tiver disponível aí. Então, aqui eu estabeleci uma métrica, mais ou menos uns 3 dedos, né, para baixo da parte de cima da nuvem e 3 dedos a partir da parte de baixo. Então, daí mais ou menos o meio. Observa se os olhinhos estão na mesma altura, tá? E observa também se ele fica no meio da nuvem. Então, agora é só inserir a trava de segurança. Então, tá aqui as minhas duas travas. Então, pronto, tá aí, travinhas colocadas, olhinhos fixados, e agora a gente vai colocar o enchimento. Então, a gente vai começar a encher. A quantidade é uma quantidade mediana, então, nem muito, nem pouco, mas uma quantidade que ele fica bem cheio, né, mas não estufado demais com os pontos separados. Lembra de colocar bem enchimento nessas partezinhas de cima da nuvem, né, onde tem as curvinhas, para que elas não fiquem murchas. Agora nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Agora são sequências de carreiras de diminuições, né, até a gente diminuir essa nuvenzinha para poder fechar, tá? Então, nós vamos fazer agora 9 pontos baixos, uma sequência de 3 diminuições. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma sequência de 3 diminuições. Primeira diminuição. Segunda diminuição. Lembra de puxar bem para o ponto ficar bem apertadinho. E terceira diminuição. E agora nós vamos fazer pontos baixos até finalizar a carreira. Nessa carreira aqui, nós faremos 27 pontos baixos e no final da carreira teremos um total de 39 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, na próxima, nós vamos fazer 8 pontos baixos e 3 sequências de diminuições. Então, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, uma sequência de 3 diminuições. Primeira diminuição, segunda diminuição. Opa, escapou. Segunda diminuição. E aqui, por último, terceira diminuição. Como agora a nuvenzinha já tá cheia, ficou frouxa aqui, vou fazer de novo. Já tá cheia, né? Fica um pouquinho mais difícil de crochetar. E agora o mesmo padrão que a gente fez, né, nas últimas carreiras. Pontos baixos até finalizar a carreira. Essa carreira aqui, no final, ela terá 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, na próxima carreira, também é uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e 3 diminuições. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. E uma sequência de 3 diminuições. 1, 2, 3 diminuições. E agora a gente termina a carreira com pontos baixos. No final dessa carreira, nós teremos 33 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora nós vamos fazer 2 carreiras de aumento para fazer a última voltinha da nossa nuvem. Então, nós vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos. Então, aqui, primeiro aumento, depois, segundo aumento, e aqui, por último, terceiro aumento. E agora é só pontos baixos até o final da carreira. No final, nós teremos 39 pontos baixos em toda a volta. Carreira finalizada, agora nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. São 8 pontos baixos e uma sequência de 3 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma sequência de 3 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento, e vamos fazer mais um aumento, que é o nosso terceiro aumento. Opa, escapou. E agora é só finalizar a carreira com ponto baixíssimo. Então, pontos sobre pontos, pontos baixíssimos, ó, pontos baixos. Então, é ponto sobre ponto até finalizar a carreira. No final, nós teremos um total de 39 pontos baixos. Carreira finalizada. O total de pontos da volta foi 39. Então, nós vamos fazer agora 3 voltas de pontos sobre pontos com 39 pontos baixos. Então, sem segredo nenhum, é só fazer 3 carreiras com 39 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Sequência de 3 carreiras finalizadas. Então, tá aqui a nossa última voltinha. Agora, a gente vai começar uma sequência de diminuições até fechar aqui a nossa nuvem. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma sequência de 3 diminuições. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora uma sequência de 3 diminuições. Primeira diminuição, segunda diminuição e por último, terceira diminuição. E agora, nós vamos fazer pontos baixos até o final da carreira. No final desta carreira, nós teremos 36 pontos baixos. Finalizada. Agora, a gente vai mudar um pouquinho a nossa sequência de diminuições. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, 6 vezes. E no final da carreira, nós teremos 30 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4 e uma diminuição. Ó, vamos fazer uma diminuição. E seguir esse mesmo padrão por toda a volta. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Então, é só seguir por toda a volta. Finalizada. Na próxima, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2,
3 e uma diminuição por toda a volta. Então, é só seguir. No final dessa volta, nós teremos 24 pontos baixos. Carreira finalizada. Na próxima, nós também vamos continuar com as nossas diminuições. Agora, serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final da volta, nós teremos 18 pontos baixos. Última diminuição dessa carreira. Vamos colocar o marcador. E agora, nós vamos colocar enchimento nessa última parte aqui da nossa nuvem. Próxima carreira também é uma carreira de diminuições. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo, uma diminuição e assim seguir por toda a volta. Aqui, nossa última diminuição da carreira. E a gente já está finalizando a nossa nuvem. Na última carreira, são só diminuições. Ó, nessa voltinha que sobrou aqui, são só diminuições. Se você observar que tá murcho, né, no meu aqui no caso, eu preciso colocar ainda um pouquinho mais de enchimento. Então, eu vou fazer alguns pontos, e aí quando eu estiver quase acabando, eu vou colocar mais um pouco de enchimento. Então, aqui, sem segredo nenhum, são só diminuições. No caso aqui, são 6 diminuições. Eu fiz a segunda diminuição. Aqui, vamos para a terceira diminuição. Quarta diminuição. E agora é o momento que eu coloco um pouco mais de enchimento. Acho que assim tá de bom tamanho. Agora, a gente finaliza aqui a nossa carreira. Fiz 4 diminuições, né? Tá faltando mais 2. Tá faltando a quinta diminuição, que é essa daqui. E agora a última diminuição. Que tá bem difícil de pegar essa alcinha aqui. E agora, vamos cortar o nosso fio. E vamos fazer um anel mágico falso aqui para poder fechar essa aberturinha que ficou. Vou jogar o restante da fibra de enchimento aqui pra dentro. E agora, nós vamos fazer o nosso anel mágico falso. Então, aqui nós vamos fazer. Vamos passar só nessa primeira alcinha, ó. Então, só em uma das alcinhas do nosso ponto. Então, só nessa primeira alcinha, passei o fio. E aí, eu vou fazer o contrário na alcinha da frente. De lá pra cá. E aí, eu vou fazendo esse movimento por todas as alcinhas. Passo daqui pra lá. Passo o contrário, só pegando a alcinha da frente. Fazendo esse mesmo movimento até terminar todos os pontos. Terminei, agora eu faço o quê? Só puxo. Puxou, fechou. Agora é só esconder a nossa pontinha. Então, verifica aqui se ficou certinho a parte do feixe. A parte que a gente fechou, né? Agora, se quiser dar uns nozinhos aqui, aí eu vou dar um nozinho bem aqui. Ó, puxei. Vou dar um nozinho. E agora, a gente esconde esse nozinho pra dentro da nossa nuvem. Vou trazer pra cá. Mais uma vez. E agora, pronto, eu vou cortar
o nosso fio. Tá pronto a primeira parte da nossa nuvem. Ai, que bonitinha! Agora a gente vai fazer os blushes para colocar aqui e fazer a boquinha. Para fazer o blush, eu vou utilizar o fio amigurumi rosa. A cor que eu tô usando aqui é a 3131, é o rosa chiclete. E nós vamos fazer um anel mágico, então para fazer o anel mágico, ó, é só a gente pegar aqui o nosso fio, virou, ó, cruzou, você segura aqui em cima do dedo o fio cruzado, ó, sem segredo nenhum. Então, você segura bem nessa voltinha aqui, onde o fio tá cruzado um em cima do outro. Insere a agulha, puxa o nosso fio e prende aqui. Então, anel mágico está feito. Então, tá preso. Agora, a gente vai colocar aqui dentro 6 pontos baixos. Então, primeiro ponto, 2, 3, 4, 5, 6. E nós vamos fazer ainda uma segunda carreira, né? O nosso blush vai ter 2 carreirinhas só, de 6 aumentos. Então, no final, nós teremos 12 pontos baixos. Então, é só fazer 2 pontos baixos em cima de cada ponto de base. Então, aqui, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto, quinto, sexto aumento. Vou dar uma puxadinha aqui para fechar bem o anel mágico. E agora eu vou fazer um ponto de finalização, que é um ponto baixíssimo, para deixar essa bochechinha o mais redondinha possível. Então, tá pronto, eu vou deixar o fio um pouquinho mais longo para poder costurar. E agora é só fazer a outra igualzinho a essa. Blushes feitos, então agora é só a gente posicionar aqui na nossa nuvem, pra gente poder costurar ou colar, se acaso você quiser, tá? Nesse caso aqui eu vou costurar, né? Eu posicionei aqui bem na direção dos olhos, ó, imediatamente abaixo dos olhos, então você vê uma posição que fica agradável, né? Mas eu acredito que assim fica bem bacana e a gente vai colocar aqui no meio a nossa boquinha. Para costurar, também não tem segredo. Então, a ideia é a gente pegar uma vez na peça solta e uma vez, no caso aqui na nuvem. Então, uma vez no blush, uma vez na nuvem. Então, nós vamos inserir o fio aqui no blush, para que ele feche essa voltinha aqui, para não ficar solta, né? Porque aqui é a nossa emenda. E agora, a gente vai prender aqui na nuvem. Ó. Prendeu na nuvem. E agora, a gente prende no blush. E prende na nuvem. E vai fazendo esse processo por toda a volta. Blushes finalizados e costurados. Agora aqui eu só vou amarrar as 2 pontas e esconder dentro do nosso amigurumi. E o fio a gente corta. Aqui a gente só ajeita. E agora, nós vamos fazer aqui a nossa boquinha, né? Antes da gente fazer a boquinha de fato, a gente precisa marcar. Então, assim, as carreiras, elas não são retas, né? Se a gente observar, elas estão descendo, elas estão na diagonal. Então, a gente precisa estabelecer uma marcação que fique reta, né? Que fique agradável de acordo com os olhos, né? E não necessariamente seguindo aqui as carreiras, tá? Então, quando você for bordar a boquinha,
observe justamente isso, se está num posicionamento correto em relação aos olhos. Nós vamos bordar aqui a nossa boquinha com fio preto. Eu vou utilizar para bordar o fio Charme, porque ele é um pouquinho mais fino que o fio amigurumi. Então, dá uma leveza, né, uma delicadeza um pouquinho maior para a peça. Mas, se você não tiver o fio Charme, você pode usar o amigurumi sem problemas. Então, nós vamos pegar em qualquer ponto aleatório, eu vou pegar aqui embaixo, e nós vamos sair aqui na primeira marcação, né, lembrando de sair exatamente aonde você marcou essa primeira parte da boca. Vamos deixar um fio aqui, ó, pra gente poder amarrar e costurar depois. E a boquinha, né, nós vamos fazer ela em V. Então, eu saí aqui, agora nós vamos inserir bem nessa marcação do meio e sair na última marcação, né, no nosso último alfinete. Então, fizemos aqui uma parte da nossa boquinha e agora é só voltar com o fio aqui e sair lá embaixo onde nós inserimos. Então, para melhorar aqui a nossa carinha, para ela ficar bem mais simpática, eu vou utilizar esse mesmo fio preto aqui, vou trazer ele aqui pra cima, pra gente fazer cílios na nossa nuvenzinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, do lado dos olhinhos. Tira esses fiapos de fibra siliconada. Se não tiver bom, corta. E aí, eu peguei aqui, ó, bem na lateral, ó, mais ou menos no meio do olhinho. E agora, eu vou contar aqui 1,5 ponto pra cima. Como aqui não tem muita delimitação, né, eu peguei aqui na base do outro ponto, ó, uma distância relativamente bacana. Vou sair aqui por cima do nosso olhinho, é um pouco mais pra trás que eu vou fazer 3. Ó, então, nós vamos sair aqui um pouco na diagonal do nosso olhinho. Lembrando que o quanto mais próximo você conseguir inserir a agulha do olho, mais bonitinho ele vai ficar. Vamos fazer o segundo também com a posição de 1,5 ponto. E agora sim, nós vamos sair aqui em cima do nosso olhinho. Eu sempre pego, tá vendo ali? 2 pontinhas do ponto, 2 fiozinhos do ponto, para que ele fique bem na base do olho e dá esse aspecto legal. Porque se a gente não pegar, quando a gente fazer esse movimento de puxar o fio para deixar o cílio bem preso, ele vai correr para cima, porque como o fio é de algodão, ele é muito maleável. Então, ele vai para cima e perde a forma. Então, eu sempre gosto de pegar 1 ou 2 fiapinhos ali do ponto, para que ele fique bem na base. Olha só, já dá um toque todo especial, né? Vamos para o próximo e fazer nesse próximo o mais parecido possível que nós fizemos com esse daqui. Então, aqui os nossos cílios já estão prontos. E agora é só arrematar. Eu vou trazer para cá de novo, porque já tem esse pedaço aqui. Está pronta a nossa almofadinha. Ai, que linda! Nossa, ela ficou muito simpática, muito bonitinha. Como ficou a sua almofadinha de nuvem? Você trocou algum detalhe? Você fez uma cor diferente? Me conta aqui nos comentários ou me marca lá no Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é só ir lá dar uma conferida no meu trabalho.
Eu vou ficar muito feliz em te ver por lá também. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e muito obrigada por terem assistido até aqui. Beijos e tchau, crocheteiras!